Olá, pessoal, tudo bem? Daniel Toninho aqui falando, sou membro do Ortopedia 360 e vim aqui para falar para vocês sobre displasia coxofemoral e a osteoartrite, tá? Então, diferenciar a displasia de osteoartrite e falar sobre as causas da osteoartrite. Gostaria de pedir para vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais. Nós temos aí vários projetos para esse ano. Um deles é a mentoria, Ortopedia 360. Nós temos também o nosso podcast Café com Horto, muito requisitado. Novos, é, novos veterinários, colegas vão estar gravando esse ano com a gente. Então tem muita coisa boa aí já gravada. E Universidade 360, você que está na faculdade vai adorar essa dica aí que a gente vai ter dentro da Universidade 360. Fiquem de olho. Ok? Qual é o objetivo dessa aula, então, para vocês? A gente falar sobre displasia e osteoartrose, ok? E diferenciar uma da outra. Os mecanismos da osteoartrite. Muito importante a gente entender quais são os mecanismos que causam osteoartrite no nosso paciente, como ela acontece dentro do nosso paciente. E dentro disso a gente vê qual é o melhor método de tratamento dessa osteoartrite para o nosso paciente, ok? Então, a gente é estimado, né, por trabalhos científicos, que 20% da população canina com mais de um ano de idade sofre com doença articular degenerativa. Tá? Isso é um número muito grande, visto o número de cães que nós temos no mundo, ok? O Brasil é o segundo maior em número de cães do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, animais com mais de um ano, 20% dessa população com mais de um ano ter osteoartrose é um dado muito significativo. As principais articulações acometidas, então, são quadril, cotovelo e joelho, tá? Então, vamos ficar de olho nessas articulações. Então, a displasia é coxofemoral. O que que ela é? Ela é caracterizada por um desenvolvimento anormal multifatorial da articulação coxofemoral, tá? Em cães, e está caracterizada, a displasia ela tem que ter frouxidão articular presente. E, subsequente, essa frouxidão vai causar osteoartrose. Então, vocês vão entender aqui hoje que displasia, o termo displasia, ele é referente ao filhote, ao animal jovem e que tem frouxidão articular. Isso é uma displasia. Qualquer coisa depois disso que a gente não diagnosticou quando jovem e que a gente não sabe se tem ou não, ou se existiu uma frouxidão articular, esse paciente tem uma osteoartrose, uma osteoartrite. Mas não podemos mais dizer que é displasia. A gente sabe que é um termo que ficou consagrado para qualquer alteração no quadril, mas nós, médicos veterinários ortopedistas, temos que saber o real significado. Ok? Então, aqui, desde 1930, ó, coloquei aqui para vocês verem. Desde 1930, nós temos relatos da displasia coxofemoral, tá? Então, faz muito tempo que a gente tem a displasia como diagnosticada e tem muito tempo que se busca uma solução para isso e a gente não vem alcançando, tá? Então, a gente tem que entender muito bem tudo o que está acontecendo, o que é realmente uma displasia, o que é a osteoartrose, para poder tratar de uma forma efetiva. Tá bom? Então, quais são aí algumas das características que a gente pode levar, já que ela é multifatorial, a uma displasia, né? Coxofemoral. Um crescimento excessivo, então aqueles pacientes que já são de raças grandes, e esse paciente é muito suplementado, tem um crescimento excessivo ósseo e a musculatura não está acompanhando porque ele é um jovem, ele cresceu muito, mas ele não vai adquirir massa muscular da noite para o dia. Então aquela articulação ela fica desprotegida, tá? Exercício, se esse animal é muito submetido a exercício muito novo, o impacto desse paciente que não tem uma cobertura muscular legal pode gerar aí uma frouxidão nessa articulação, vai causar lesão articular. Ou um paciente subnutrido, tá? Que ele não está desenvolvendo corretamente e aí ele tem baixa musculatura. Fatores hereditários, totalmente caracterizados. A gente sabe que é uma doença genética e a gente tem que tratar de acordo, né? Fazer testes aí, ver se os pais são displásicos ou não, já é uma forma da gente mapear esses animais que estão cruzando, né? O que a gente tem em casa.
A disparidade, ó, então, entre a massa muscular e o crescimento, como eu falei para vocês, tá? Esse desenvolvimento não acompanha a massa muscular, não acompanha o crescimento ósseo muito rápido, tá bom? E tudo isso que vai causar a frouxidão, a instabilidade da articulação coxo-femoral, levando, então, a um quadro de osteoartrite, ok? Então, tem que lembrar que a displasia, ela é uma doença do animal jovem que apresenta frouxidão articular, tá? Então, olha aqui, mais um artigo dizendo isso. A displasia é de causa multifatorial, é mais comum em cães de grande porte, exercício exacerbado, nutrição, fatores hereditários, tá? São patofisiologia, né, da musculatura. O resultado está aqui, então, ó, uma lacidão articular que vai causar uma doença, uma osteoartrite, uma lacidão articular e vai degenerar a articulação, causando a artrite, tá? Então, aqui nós temos um esqueminha, né, de como a gente faz aí o teste de Ortolani, por exemplo. Então, no animal muito jovem, a gente já consegue fazer isso aqui. A gente vai fazer uma força no fêmur, esse fêmur ele vai subluxar e a hora que a gente fazer a abdução do membro, ele vai voltar para dentro do quadril e vai fazer um barulhinho até, e a gente sente que existe uma frouxidão ali, uma instabilidade muito grande dentro da articulação. Bom? Então aqui, coloquei para vocês uma radiografia de pelve de um Golden, ó, Retriever, jovem, tá? Feita uma skyline aqui, uma imagem em frog com as perninhas abertas e, aparentemente, se você fizer uma movimento dorsal ou essa articulação, você não vai ver nada de anormal, né? Não tem aí, tem um acetábulo relativamente profundo, a cabeça do fêmur está ali centrada, mas e se a gente fizer um exame específico? Olha aqui o grau de instabilidade que tem. Olha a cabeça do fêmur, onde ela deveria estar, tocando aqui o fundo do acetábulo e onde ela está. Tudo isso aqui que nós temos bilateral, ó, é frouxidão articular, tá? Esse sim é um animal displásico, tá? Característico do displásico, animal jovem com frouxidão articular. A cabeça do fêmur só consegue se distender assim, longe do acetábulo, porque foi feito um exame próprio para isso, com o animal sedado, feito aí uma técnica de pen hip, né, para fazer o exame, e nós conseguimos ver que tem uma lacidão articular. Isso vai causar a doença articular degenerativa nesse paciente. Tá? Então, o que é a osteoartrite? Ela é caracterizada por alterações clínicas, histológicas, bioquímicas, biomecânicas na cartilagem articular e também nos tecidos de suporte, que o que são? A cápsula articular e a sinóvia, tá? O osso subcondral também. E o que vai causar isso? Vai provocar um ciclo irreversível de inflamação e degradação, que leva a inchaço, leva a rigidez, leva a sinais de dor e muitas vezes disfunção do membro. Então, a osteoartrite causa tudo isso no nosso paciente, sim, tá? Então, a osteoartrite, no quadril, o que ela vai causar? Então, nós temos lá a osteoartrite, vai causar uma esclerose óssea no acetábulo, eu tenho liberação de osteófito, vai ter espessamento do colo femoral, característicos, temos fibrose daquela cápsula articular, e isso vai gerar subluxação ou até luxação da cabeça do fêmur, na maioria dos casos, ok? E a cartilagem? A cartilagem articular, né? Ela é aquela superfície lisa, branquinha, bonita, tá? Ela é composta principalmente de água, 70% dela é água, tem uma rede ali de fibrilação de colágeno, matriz extracelular, tem condrócitos. A cartilagem, ela oferece uma superfície macia que vai evitar a fricção durante o movimento de uma articulação, a fricção entre os dois ossos durante o movimento de uma articulação, tá? Esse movimento todo, ele é facilitado por uma camada lubrificante que nós temos ali na superfície articular, que é o ácido hialurônico, né? Que é o líquido sinovial, produzido pelos condrócitos e células sinoviais, tá? A principal função da cartilagem é absorção e dissipação da carga mecânica. Para isso, eu tenho que ter uma homeostase da cartilagem articular, ok? Então, olha aí, o exemplo de um paciente com uma articulação normal, uma alteração grande já no acetábulo, e olha que as fissuras já que existe até na cabeça do fêmur, e aqui sim, uma displasia severa
onde a gente tem muito osteófito, tem perda de cartilagem e uma lesão tanto no acetábulo quanto na cabeça do fêmur horrorosa, né? E qual é o mecanismo da osteoartrite? Como é que começa essa osteoartrite? Então, eu tenho lá impacto nas articulações, eu tenho um encaixe não perfeito das articulações. O que nós vamos ter? Nós temos mudanças, primeiramente, na superfície da articulação. Isso vai gerar, então, um desequilíbrio da homeostase da cartilagem. Então, isso gera aí uma série de eventos nas quais resultam na perturbação do estado natural do condrócito. Acontecendo isso, o próprio condrócito ele vai acabar expressando mediadores inflamatórios que vão causar danos à cartilagem, tá? E aí isso gera o famoso ciclo vicioso inflamatório. Então a gente tem aí e fica mantendo uma constante degradação dentro dessa articulação, tá? Opa, desculpem. Então, aqui, o ciclo perpétuo da inflamação. Então, eu tenho uma inflamação, a gente perde colágeno, perda de proteoglicanos, perda de condrócitos, estimula o condrócito, né? Vai ter aquele desequilíbrio na homeostase, ele vai gerar, liberar mediadores inflamatórios e volta a inflamação. Então, fica rodando dentro disso e não melhora, não sara, não vai ter melhora do quadro clínico do paciente jamais, tá? Então, a manutenção da homeostase normal da cartilagem, ela requer a síntese aí e a degradação coordenada de macromoléculas da matriz na cartilagem articular, tá? Então, se o equilíbrio na rotatividade for interrompido, a degradação da matriz é maior que a substituição do condócito, nós temos perda de matriz. E os principais agentes da via inflamatória são os fatores de necrose tumoral, as interleucinas, prostaglandinas e as citoquinas. Dentro das citoquinas, a metaloproteinase é a mais deletéria para a articulação dos nossos pacientes, tá bom? Então, olha aqui, que legal. Uma imagem de micrografia eletrônica de uma articulação normal e olha aqui a fibrilação já na superfície da cartilagem articular e isso aqui vai desencadear tudo que a gente conversou agora, ok? Então, um conceito atual, mas é um conceito muito simples do que é a osteoartrite, é os processos catabólicos superam os processos anabólicos, fazendo com que a regeneração se torne ineficaz. Tá? Foi o que eu falei agora. Então, tem que ser coordenada a destruição com a recuperação da matriz. Se eu tenho mais gente destruindo do que gente consertando, eu vou ter um processo anormal aí, e assim a destruição vai estar sempre maior do que a reparação na cartilagem. Isso aí é a osteoartrite. Bom? Então, sob o ponto de vista biomecânico, isso é muito legal. A gente tem uma carga normal, eu posso ter dois pontos aqui. Eu posso ter uma carga normal, ó, em uma superfície anormal. Então, eu tenho uma carga normal numa superfície que está anormal. Então, isso vai causar uma força, uma lesão ali. Eu posso ter uma carga anormal em uma superfície normal. Tudo isso que vai gerar. Eu tenho, ó, frouxidão ou incongruência na articulação que ele coloca uma carga em uma pequena área da cartilagem, aumentando o estresse naquele local. O que vai resultar? Eu tenho uma cartilagem ali menos espessa, causada pela perda de matriz, compressão física, fragmentação, e aí começa a ulceração na cartilagem articular, tá? Então eu posso ter uma carga normal numa superfície anormal ou uma carga anormal numa superfície normal. E os dois estados aí, esses dois pontos vai causar um ponto maior de pressão em uma determinada parte da articulação. E ali ela fica mais espessa e começa a perder matriz, compressão física e tudo mais. Tá bom? Então, outro ponto importantíssimo da osteoartrite que eu queria falar para vocês é o que a gente chama de síndrome compartimental. O que acontece na osteoartrose? Com o avanço da osteoartrose, nós temos diminuição do espaço articular. Com isso, eu tenho um aumento da pressão intraarticular. Se eu tenho um aumento na pressão articular, eu tenho uma síndrome compartimental. O que isso causa? Uma inadequada perfusão sanguínea, uma isquemia local e danos vasculares, tá? Então, isso é extremamente prejudicial. A articulação ela já tem uma vascularização própria da articulação, então ela não recebe
a vascularização toda ali que a diáfise recebe, e isso causa um dano muito grande para a articulação, tá? Essa síndrome compartimental. Então, olha aqui, esse paciente jovem com uma lacidão articular gigante entre a cabeça e o acetábulo. Ó. Esse é um paciente displásico, ó, linhas do crescimento aberto. Não foi feito um PENRIP aqui, mas só uma ventrodorsal a gente já enxerga. Já desse lado, nós temos o quê? Uma osteoartrose. Eu não sei se ela era uma displasia ou não. Então, se eu receber essa imagem hoje, ele é displásico. Não, ele é um paciente com uma osteoartrite, uma osteoartrose coxofemoral. Não posso afirmar que ele é displásico porque eu não tenho lacidão articular, eu não vejo essa lacidão porque ele já é um adulto. E que tratamentos a gente tem para osteoartrose? Temos tratamento clínico, né, com suplementação de ômegas por dieta, dieta natural, mexilhões dos lábios verdes, né, é uma forma de dieta aí para esses pacientes. A glucosamina, sulfato de condroitina, suplementar via oral com colágeno tipo 2. A gente ainda não tem uma certeza de que realmente isso traga benefício, a gente não sabe, ainda não está comprovado o quanto disso aqui é absorvido realmente, vai lá para a articulação, para ajudar nessa degeneração toda da articulação. Então, é um ponto ainda duvidoso, né? Farmacológico, esse paciente está sentindo dor, invariavelmente a gente tem que tratar com medicação. Então, o anti-inflamatório não esteroide, o uso do corticoide, o anticorpo monoclonal, gabapentina, amantadina, opioides, o canabidiol, que hoje também está sendo falado para dor crônica. Então, assim, não são formas de tratar propriamente dita, né, a osteoartrose, mas esses tratamentos são até introduzidos no paciente com osteoartrite. Fisioterapia e reabilitação sempre é feito, tá? Eu sempre indico para melhorar a massa muscular. É um tratamento que ajuda, assim, tirar a dor do paciente, tirar a dor do paciente. Então, sempre está aí em conjunto com os meus tratamentos. E hoje as punções articulares, né? A aplicação de um ácido hialurônico. Quem produz o ácido hialurônico, a gente falou lá atrás, são as células sinoviais e os condrócitos. Se eu tenho perda de condrócitos, eu tenho perda do ácido hialurônico. Então, aquela articulação, quando você faz flexão, extensão ou até abdução do membro, você sente o barulho fazendo, né? Você sente uma crepitação gigante. Por quê? Se eu não tenho, eu tenho uma inflamação muito grande da cápsula articular e eu tenho perda de condrócitos, eu não tenho produção do líquido sinovial, então eu não tenho aquele lubrificante natural dentro da articulação, tá? Então a gente pode aplicar o ácido hialurônico. O plasma rico em plaquetas também é indicado, o plasma rico em fibrina também é indicado. E opa, eu não coloquei aqui, esqueci, mas é o meu tratamento número 1 hoje. A aplicação da célula-tronco. Célula-tronco intraarticular tem um poder fantástico, inclusive tem uma aula só disso aqui para vocês, que ela tem um dos maiores benefícios, a meu ver, para o tratamento entre as punções articulares da osteoartrose, tá? Inclusive, a gente pode fazer a célula-tronco com ácido hialurônico. Aquele paciente que tem uma artrose muito grande, que a gente vê já que não tem mais quantidade de líquido sinovial para lubrificar aquela articulação, então a gente lubrifica com ácido hialurônico e aplica as células para ela tratar a articulação na parte inflamatória, que ela tem um poder fantástico, tá? O tratamento cirúrgico, né, da osteoartrose, né, ou da displasia, nos animais jovens, a gente tem aí, se a gente pegar a sinfisodese púbica ou a osteotomia pélvica no animal jovem, antigamente se fazia muita amputação da cabeça e do colo femoral, hoje eu não faço mais para as osteoartrose. A denervação acetabular também foi muito usada. E a prótese de quadril como tratamento cirúrgico é o tratamento ouro, né? É o melhor tratamento que tem, porque a gente vai trocar ali o acetábulo que está ruim, a cabeça do fêmur que está ruim, e colocar um componente novo ali, né? Então, dentre os tratamentos cirúrgicos, é o tratamento ouro o melhor tratamento para a displasia, perdão, para a osteoartrose desse paciente, tá? Então, em resumo, quero que vocês lembrem aqui o que é displasia, o que é osteoartrose, saber diferenciar uma da outra. Lembrar que a displasia é uma doença do animal jovem caracterizada por instabilidade e frouxidão articular, ok? A doença, a osteoartrose, ela é uma doença progressiva degenerativa, tá? Então a gente tem que tratar esse paciente. Não adianta pensar, às vezes, em um único método de tratamento. Muitas vezes a gente tem que fazer uma associação de tratamentos
mas não devemos deixar de tratar esse paciente, porque ela vai ser incapacitante, ela vai deixar esse paciente sem levantar com o tempo, cachorro muito grande por conta de dor nesse quadril, tá? E a seleção do método de tratamento, ela varia. O paciente com 4 meses, ele pode fazer uma sinfisodese pública juvenil. Já o paciente de 6, 8, 9 meses já não pode mais. Então, a gente tem que selecionar o método de tratamento de acordo com a idade do paciente, de acordo com a expectativa aí do tutor também, e oferecer o melhor que a gente pode para esse paciente. Tá bom? Então, agradeço. Tem aí meus contatos. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, na Ortopedia 360, nas minhas redes sociais. Um grande abraço para vocês.